Eduardo, primeiro que tudo, agradecer-te a tua disponibilidade, e isto, mesmo estando em casa, às vezes parece que até que há mais trabalho, e agradecer-te a disponibilidade e dizer que nestes últimos tempos que tenho feito até algumas aulas tuas e tenho percebido a própria importância do próprio tema que me fez convidar-te, que é a mobilidade e a importância dela. Mas vou-te só pedir que faças uma breve introdução do teu percurso e do teu trabalho, só para quem não está a ouvir. Boa. Para quem ainda não me conhece, nas redes sociais, que é onde a maioria do pessoal se conhece hoje em dia e onde nós nos conhecemos também, sou mais conhecido como o Coach Eddie. E pronto, o meu percurso, eu licenciei-me na Faculdade de Nutricidade Humana, licenciei-me em Gestão do Desporto, porque na altura eu vinha da Economia, do secundário, e pronto, e a gestão também sempre foi uma paixão minha e o desporto outra das minhas paixões, sempre fiz vários desportos federados, desde judo, o xadrez, se quiseres considerar desporto, futebol, futsal, sempre fui muito ativo, um dos meus desportos favoritos é o basquete também, gosto muito de jogar vôlei e achei que conseguia, pronto, conciliar as duas coisas. Depois, na faculdade, como a gestão eu tinha alguma facilidade, sentia-me bem na área da gestão, até algumas aulas que eu faltava na gestão, pronto, faltava a gestão para ir a algumas aulas de ciências, que a gente não tinha em gestão, para também aprofundar um bocadinho mais o meu conhecimento. Pronto, e resumindo, após a licenciatura não sabia bem o que é que eu queria fazer, ou por onde é que eu havia de começar, então fui fazendo alguns trabalhinhos, uns relacionados com o desporto, outros nem tanto, até que percebi que não estava a fazer aquilo que sempre queria fazer, que era ajudar seres humanos a atingirem os seus objetivos e os seus potenciais, e então fiz alguma pesquisa e percebi que a minha licenciatura dava-me acesso à cédula de diretor técnico, o que me poderia exercer, fazia com que eu pudesse exercer a profissão de personal trainer, mas mesmo assim não tinha a confiança em mim para exercer essa profissão. E então inscrevi-me numa pós-graduação em personal training avançado, que de avançado não tinha nada, agora percebendo, mas deu-me para preencher muitas lacunas que eu tinha e permitiu-me também pesquisar mais e acho que é para isso que as formações servem, é para nós não só tirarmos dúvidas, mas para também surgirem novas dúvidas. E pronto, e depois formação atrás de formação, comecei a conhecer o pessoal certo, ou dar-me com pessoas certas e que me permitiu também começar a tirar formações mais adequadas para aquilo que eu queria tirar. E hoje em dia trabalho, muito do meu foco de trabalho é a mobilidade articular ou aquilo que as pessoas me têm procurado mais, apesar de não ser o meu único trabalho ou não ser o ênfase do meu trabalho. Eu trabalho muito com a performance também dos atletas profissionais e não só, e pessoas em comum que tenham qualquer outro objetivo, mas pronto, é um dos fundamentos do meu trabalho, acho que é uma base que nós todos como seres humanos devemos ter para progredirmos em qualquer movimento que desejamos fazer. E pronto, um Claro, resumo claro. assim Sim, sim, sim. do meu percurso profissional e académico. Claro, e já é um grande percurso. E então vamos começar, vamos já direto ao tema, com a pergunta que muita gente faz e que há muita questão sobre à volta deste tema, que é a própria mobilidade, não é? Porque muitas vezes confunde-se a própria mobilidade com a flexibilidade e o próprio treino das duas. Que é a própria mobilidade, o próprio treino de mobilidade? É assim, eu também, pronto, para pôr um bocadinho as pessoas a par, de onde é que eu fui buscar ou uma grande parte do meu conhecimento na área da mobilidade articular, porque depois dessa formação, claro que as pessoas acham que é tirar uma formação e somos especialistas na área, e não veem que, se calhar eu antes de tirar esta formação investi em professores e personal trainers que já eram tops na área
para também me educar com eles. Depois tirei a formação para também estar um bocadinho mais à frente na formação e conseguir fazer também melhores perguntas. E depois são anos e anos de estudo e pesquisa e teste, não só em mim próprio como nos atletas, perceber, hoje em dia eu não considero que percebo de mais de mobilidade do que colegas meus. Aprofundo mais diariamente e invisto mais horas nessa área. E pronto, e basicamente a formação que eu achei que moldou muito este meu conhecimento na área da mobilidade foi o Functional Range Conditioning do Dr. André Ospina e do Dr. Michael Shivers. E basicamente eles criaram, ou não, eles não criaram um sistema, juntaram muito os fundamentos científicos e a base científica para desenvolver um sistema de movimento, ou seja, um sistema que suporta a vertente atlética do treino e de qualquer prática que envolva o movimento do corpo. Okay? O FRC, como a nomenclatura que o pessoal mais conhece, dá-nos uma boa perspectiva de como começar a abordar o treino de mobilidade, ok? Dá-nos uma perspectiva do que é o passo número 1, o passo número 2, e não é aquilo que as pessoas acham que é algo que eu faço antes do treino, como aquecimento, ou eu alongar depois do treino e estou a dizer que estou a investir na minha mobilidade, ou pegar num rolo e massajar-me e dizer eu estou a trabalhar na minha mobilidade. E mesmo no mundo profissional dos atletas, qualquer desporto, eu noto que há uma grande falta de conhecimento nesta área e depois quando dizem que estão a trabalhar mobilidade estão muito longe do que isso é, ok? E basicamente este treino é baseado em princípios científicos que procuram aumentar a capacidade das articulações e dos tecidos envolventes conseguirem não só absorver como produzir força em cada ângulo da sua amplitude, e pronto, e assim treinando a capacidade do sistema nervoso central de controlar todas essas amplitudes, ok? Para te fazer assim um bocadinho a diferenciação do que nós fazemos da mobilidade e da flexibilidade, a mobilidade pode ser definida como flexibilidade mais força, ok? Que isto refere-se à quantidade de movimento que é utilizável e que uma articulação possui, ou seja, a flexibilidade, ok, é uma amplitude como nós definimos, ok, porque há muitas definições e isto faz com que o pessoal se confunda. E eu quero que as pessoas percebam, de certa forma, que a mobilidade... Eu acho que isto está a falhar, desculpa. Não, está ótimo, está ótimo. Ok. Existe uma grande... Ou seja, as nomenclaturas deixam de ter significado quando as definições são a mesma coisa, ok? E então, mobilidade, a flexibilidade é a amplitude passiva, ou seja, é algo que é atingível de forma passiva, com uma força externa, ok? Quando eu digo que mobilidade é flexibilidade mais força, ou seja, a amplitude, se eu tenho uma certa amplitude passiva, e eu não consigo controlar toda essa amplitude, eu não tenho realmente mobilidade. Ou seja, eu tenho mobilidade passiva, não tenho ativa. Okay? E o benefício, não temos benefício nenhum em ter mobilidade, flexibilidade passiva, okay? Já uma amplitude passiva, porque não a conseguimos utilizar, não temos acesso a ela. Okay? Mas eu, para ser móvel, eu preciso dela. Porque as pessoas acham que quando a gente fala de mobilidade, ou quando vêm os posts, acham que nós somos contra a flexibilidade e contra a malta do yoga, nada disso. Eu, para atingir mobilidade, eu preciso de flexibilidade, ok? Ou se eu sou muito forte numa certa amplitude e eu não tenho mais do que essa amplitude e não consigo produzir mais força, eu também, no fundo, não sou móvel, ok? Por isso tem que haver este conjunto dos dois para eu ser capaz de produzir força em toda a sua amplitude. No fundo, como eu falei deste tema também há uns tempos com o Tomás Mota, que ele também defende muito este princípio da mobilidade, a flexibilidade é o pré-requisito para obtermos mobilidade. Sim, é um pré-requisito para obter mobilidade. A flexibilidade é um pré-requisito para obter mobilidade, sim. E o objetivo não é fazer com que eles consigam atingir essas certas amplitudes articulares que nós queremos que eles atinjam, mas que consigam produzir força em toda essa amplitude, não é? Isso é que vai fazer com que eles não vá reduzir aqui o risco de lesão de quando eles têm que
ao fazer uma amplitude mais brusca que não é o esperado, certo? Sim, a amplitude de movimento ativo é aquela que é atingível através da aplicação de força interna, muscular, neste caso ativada, que é desculpa, uma força interna ativa simulada pela atividade do sistema nervoso. Okay? São essas amplitudes ativas que realmente irão nos dar os benefícios de prevenção de lesão. Okay? Nós não prevenimos lesão nenhuma, reduzimos sim o risco e, neste caso, melhorar a performance atlética ou não atlética e a longevidade da nossa articulação. Okay? É esta amplitude de movimento ativa que vai fazer com que exista toda esta longevidade e toda esta redução de risco e não o facto de eu ser super flexível, mas não conseguir controlar. Se eu não consigo controlar, a minha articulação não está a ter esse benefício. E claro, eu vejo isto também, eu estou a realizar agora também o nível 1 da Functional Movement System e eles defendem muito isto em que tanto o controle motor como a mobilidade têm que ter um requisito mínimo para que nós consigamos enfrentar o ambiente e adaptarmos a ele, porque seja em contexto competitivo, seja em contexto de vida normal, o ambiente é aleatório e nós não sabemos o que é que ele nos vai oferecer. E se não tivermos o mínimo tanto de estabilidade como mobilidade, como controle motor, não vamos estar aptos a adaptar-nos e assim o risco de lesão pode aumentar de forma exponencial. Sim, eu também pondo isto de outra forma, imagina a flexibilidade. Quando eu estou a alongar, entre aspas, um músculo, ok? Eu estou a alongá-lo numa certa linha, ok? Imagina a flexibilidade como uma linha. Eu olho para a mobilidade como um centro com várias direções. Ou seja, o meu trabalho de mobilidade na articulação vai permitir com que o meu movimento seja com que eu tenha mais potencial de movimento. Okay? A flexibilidade vai me permitir com que eu, naquele padrão de movimento ou naquela direção do músculo, seja flexível. Okay? Vamos dizer que eu consigo fazer a espargata, agora estou virado para ti e consigo fazer a espargata nesta posição, mas isso não vai fazer com que eu tenha mais capacidade de movimento em fazer uma espargata frontal, por exemplo, porque as linhas musculares são outras. Agora, eu ao trabalhar a mobilidade e eu ao ter bem as regras, porque o trabalhar mobilidade é preciso perceber onde é que eu devo trabalhar mobilidade. Ou seja, se eu te avaliar e vejo que tu tens uma rotação interna passiva espetacular da coxa-femoral, ok? Mas tu não a consegues controlar, os meus inputs de treino vão ser diferentes do que se eu avaliar a Maria e ela tiver com o mesmo tipo de avaliação e ela tiver ou ela não tem essa rotação interna passiva, ok? Se ela não tem essa rotação interna passiva, os meus inputs de treino vão ser outros, ok? No mesmo teste. E é por isso que nós temos que, quando temos um atleta à frente ou um ser humano à frente, temos que perceber quais são os pré-requisitos e porque é que nós queremos atingir essa rotação interna da anca. Porque para ti o teu objetivo pode ser, estou a fazer escalada, ou estou a fazer um agachamento e não tenho esse pré-requisito para o fazer, ok? Mas para um jogador de futebol, se calhar é outro objetivo. Então a amplitude é completamente diferente. Mesmo quando dizem, qual é a amplitude média que tu achas que eu deva ter? Não tenho nenhuma, porque os estudos, o que me dizem os estudos é fundamentado em X pessoas que são de X país, que são sedentárias ou não e que fazem inúmeras atividades completamente diferentes. Então nós temos que ter sempre em conta o que é o objetivo da pessoa, o que é que ela vai fazer e o que é que ela realmente precisa ou não. Uhum. E agora esse ponto que tocaste foi muito importante porque eu vejo isto também, imagina que num sprint eu trabalho geralmente com jogadores de futebol e num sprint de velocidade máxima, eles numa perspectiva ideal de movimento cinemático em que é necessário uma perna que vem acima 90 graus de flexão da coxa femoral. Se
a amplitude máxima do próprio atleta é os 90 graus, ele nunca em competição ou no jogo vai atingir essa amplitude num sprint, não é? Ou seja, enquanto se nós conseguirmos aumentar essa amplitude de forma ativa, ele, ao ter mais espaço de manobra, já tem mais probabilidade de atingir esses 90 graus no decorrer da competição e do ambiente. Sim, e não só, porque a mobilidade, eu vejo a mobilidade como uma forma de prevenção, ou não só, de longevidade, e para conseguirmos contrapor os fatores externos aos quais somos expostos. Okay? Vamos dizer que no jogo de futebol, vamos dizer que a amplitude ativa dele, ou vamos dizer que a amplitude passiva até, não vai acima dos 90 graus. Okay? Mas o gajo cai e é exposto a essa amplitude. Ok? Se ele não tivesse 90 graus já era mal demais, mas vamos pôr assim um fator assim, um exemplo assim exagerado. Ok? Se ele é exposto a essa falta de amplitude, o mais provável é lesão. Certo? Por isso, nós ao treinarmos mobilidade, conseguimos estar mais preparados a estes fatores externos. Ok? Porque eu olho muito para o potenciar naquilo que nós somos fracos. Okay? Naquilo que somos fortes, é claro que eu quero ter a maior vantagem. Eu uso muito o exemplo do Michael Phelps. Okay? Ele tem uma postura, os nadadores têm uma postura muito cifótica, certo? Mas ele, se calhar, aquela postura permite com que ele consiga produzir mais força e ser mais rápido naquilo que ele é bom. Senão não tinha aquelas medalhas todas olímpicas, certo? Se eu chegar ao pé dele e dizer, a tua postura é super cifótica, vamos lá corrigir essa situação. Eu provavelmente, ao corrigir aquilo e dar-lhe um treino super intensivo, vai estragar naquilo que ele é bom. Certo? Então, eu quero potenciar aquilo que ele é bom, mas quero lhe dar longevidade para quando ele acabar a carreira, porque os atletas, infelizmente, por fazerem algo que é desumano, okay? que não é humano, que é o desporto. Sim, muitas vezes o desporto de alto rendimento não é igual à saúde, não é? Sempre. O desporto de alto rendimento não é saúde, porque nos expõe a atividades que não são naturais para o Homo sapiens. Okay? E durante horas e horas a fazer movimentos repetitivos de alta intensidade, isso tem repercussões no corpo e é por isso que não duram mais que os 35 anos em X modalidades a média, não é? Mas também temos pessoas que conseguem sair dessa média por toda a preparação que fazem e isso mostra aquilo que as pessoas e que os atletas deviam fazer todos em geral, não é? E eles ao fazerem essa situação, se nós conseguimos potenciar aquilo que eles são fracos, ou seja, não tenho essa flexão da anca, se eu conseguir potenciar essa flexão da anca, vai fazer com que eu, nesses fatores externos, vou fazer um remate e o gajo vem contra mim e obriga-me a levantar mais a perna e uma razão qualquer. Eu se calhar consegui estar mais preparado para esses fatores externos e para mim se calhar eu não lesionei, ou mesmo que eu tivesse alguma lesão, eu se calhar até consigo recuperar dessa lesão mais rápido. Ok? E é por isso que a mobilidade é muito, porque se não tiveres mobilidade, tu não vais conseguir realizar movimento no teu corpo, certo? A mobilidade, pronto, como o nome diz, se tu não a tens, tu não consegues ser móvel, não consegues praticar os teus movimentos e é por isso que eu dou tanto. Nós, se nos movimentássemos como há milhões de anos atrás, nós não precisávamos treinar mobilidade. Okay? Nós treinamos mobilidade pura e simplesmente porque ou estamos sempre parados e temos uma vida mais sedentária, ok? Ou realizamos maus movimentos, quando vamos ao ginásio e fazemos as coisas mal, e isso depois tem repercussões através de compensações e depois nós temos que ver onde é que nós temos que construir essa mobilidade, ou porque decidimos fazer um desporto, sendo profissional ou não, sem ter esses pré-requisitos. Sim. E é uma das razões porque eu, quando avalio um atleta, começo sempre pela chamada expressão do movimento, em que faço algumas do próprio FMS de mobilidade e estabilidade. Porque eu gosto de olhar para isto não para saber aquilo que o atleta consegue fazer, mas para saber aquilo que ele não consegue fazer. Porque se o padrão do agachamento dele for disfuncional,
vai ser um padrão que ele vai ter que melhorar com o próprio treino de mobilidade, mas vai ser um padrão que eu não vou poder sobrecarregar no chamado treino de força. E às vezes é importante isto porque se não houver esta avaliação e esta percepção do que é que o atleta não consegue realizar, podemos muitas vezes estar a expô-lo a estímulos e a padrões que já estão disfuncionais e a torná-los ainda mais disfuncionais. Certo? Concordo. Eu não tenho, para também não entrarmos nesta discussão aqui no podcast, não é que eu tenha aversão ao FMS, eu acho que eles têm um sistema de avaliação que inicialmente era muito bom, ok? Mas esquecem-se da parte que tu estás a avaliar movimento, estás a avaliar um conjunto de movimentos que envolvem um conjunto de articulações, ok? E não estamos a avaliar articulações individualmente e do que é que elas são capazes de fazer. E por isso é que é bom ter essa. É um bom começo, tem bons testes para perceber onde é que está a falha, mas se depois não formos realmente ver se calhar a falha vem da coxa femoral ou se vem do tornozelo, e de onde é que, se nós não formos ver a capacidade e o potencial de movimento de cada articulação, não conseguimos depois ter a noção de onde é que vamos pôr o nosso input particular de treino. Certíssimo, excelente, sim, sim. Mas é um excelente ponto para começar, sim. Mas a gente podemos depois falar isso mais tarde. Sim, e agora entrando aqui um pouco sobre o próprio treino, que estratégias é que tu utilizas para, para integrar este próprio treino de mobilidade? É assim, que estratégias é que eu utilizo? Infelizmente, na indústria, não nos deram as prioridades certas desde o início, ok? O sexo vende, ok? E pelo sexo vender, nós quando nós procuramos treinar, ou inicialmente porque é que todos nós começámos a treinar, pela simples razão que queríamos ter um melhor corpo. Porque aquela miúda era gira e eu queria estar mais forte, ou quero ter uma melhor situação na praia, estar mais bonito. Isso é um objetivo super válido, mas não impede de eu fazer as coisas Como deve ser. bem, como deve ser e corretas, não é? E depois toda a cultura de ginásio e isso tudo não ajuda porque é uma pressão intrínseca para as novas pessoas e para os jovens que vão começar a fazer, ou mesmo qualquer outra pessoa que entre no ginásio, que querem ser como aquela pessoa e veem tipo estética e veem a revista e veem os programas dos influencers e veem estas coisas todas, e isso faz com que eu a todo custo tente obter algo que nunca vou ter. Ok? Eu nunca vou ser igual àquele gajo da revista, porque o meu corpo não é igual ao dele. Ok? E o que ele fez, o corpo dele está ou não preparado para os movimentos que ele te pede para fazer. Ok? Então temos que ter muito bem esta noção pré-definida. As estratégias que eu uso ou que eu comecei a usar para a mobilidade, como as pessoas tinham as prioridades de treino erradas, eu começo do início, quando faço uma avaliação, percebo, ok, que articulação ou que articulações não estão a funcionar como deve ser. Ok? Faço uma hierarquia de prioridades. Vamos dizer que coxa femoral não tem rotação interna da anca. Então, que movimentos é que ele faz o quê? Faz jiu-jitsu. Ok? Ele precisa de rotação interna da anca? Claro que sim. Okay? Principalmente jiu-jitsu, que o objetivo é colocar as articulações de uns dos outros nas suas máximas amplitudes para ele conseguir fazer tap out e tu ganhares o combate, por exemplo, certo? E então, se ele não tem essa rotação interna e é exposto a essa rotação interna diariamente, por muito que ele adore o desporto, ainda por cima tu para atingires uma faixa preta demoras uns 10 anos, ok? Eu vou chegar lá, mas vou chegar lá todo partido. Então, mas Eduardo, eu não tenho os pré-requisitos para fazer jiu-jitsu, mas eu quero fazer jiu-jitsu. Treina a tua mobilidade, ok? Como é que eu incorporo isto? Olha, se calhar antes do treino, é prioridades, tens que ver o quanto tempo é que tu queres fazer essa atividade. Então é o que tempo tu vais ter que dedicar. Se calhar vais ter que dedicar mais ao treino de mobilidade até tu atingires uma rotação interna
boa e que não seja de aquelas transformações do dia para a noite. Ok? Temos que criar, temos que fazer com que o nosso sistema nervoso assimile essa rotação interna. Ok? Isso demora muito tempo, porque se eu não a tenho, por alguma razão não a tenho, ok? Ou que me levou a não a ter, porque no fundo nascemos todos com mobilidade, não é? Com muita mobilidade. As prioridades que eu digo é, ok, tu tens que treinar isto X vezes por dia ou X vezes por semana, vamos começar com 10 minutos, 15 minutos por dia, mas este exercício. Ok, Eduardo, olha, estou a sentir os benefícios, só quero dedicar mais tempo a isto. Então, quando começa a inserir mais estratégias no início do treino, no final do treino, um treino exclusivo de mobilidade, porque mobilidade é treino, ok? Para teres assim mais ou menos uma noção de como é que isto funciona, ok? Para perceber um bocadinho o que é necessário entender a mobilidade, tens que entender um bocadinho do que é a fisiologia do alongamento, ok? Como é que eles funcionam e o que é que realmente fazem. E para tentar resumir ao máximo e não entrarmos aqui em grandes termos técnicos, o treino de mobilidade é treino de força, ok? Para as grandes e para as pequenas amplitudes, puro e duro. E com isto queremos ensinar algo ao corpo, neste caso ao sistema nervoso, e com este sistema de treino nós focamos no lado do encurtamento. Ok? Não o pessoal olha mobilidade, alongamento, nós focamos no lado do encurtamento. Ou seja, para conseguirmos superar o reflexo miotático de forma ativa. Tá? Basicamente, o reflexo miotático tem a ver com o cérebro, o sistema nervoso central. Flexibilidade não significa que nós temos músculos alongados, isto é, se nos movemos para uma determinada posição onde não somos fortes ou não temos força, o nosso sistema nervoso ou o nosso cérebro não irá confiar em si próprio nessa posição. E por isso vai bloquear-nos de seguir em frente com esse movimento. Okay? Dando-nos uma resposta reativa por questões de segurança. Tá? Se eu quero chegar ao meu pé e começo a sentir aqui os posteriores tensos, por alguma razão eles estão tensos. Tá? E o nosso sistema nervoso controlando tudo, se eu quiser fazer espargato e o meu cérebro não conhece essa posição, este vai fazer com que eu não consiga progredir nesse movimento. E porque não tenho confiança nessa posição. Porque neste caso é onde eu sou fraco. E se eu no lado do encurtamento conseguir ser forte, eu consigo aceder melhor a essa posição. Isto para acontecer, toda esta pequena explicação para isto tudo acontecer, eu tenho que treinar mobilidade. Então eu digo aos atletas, está aqui um treino de meia hora, está aqui um treino de 40 minutos, tens de ter intenção a fazer o que tens que fazer, isto é um treino. Tipo, não há uma estratégia que eu diga, olha, vais fazer, vamos treinar e vou ser super móvel e super forte com 10 minutos todos os dias, 15 minutos todos os dias. É possível, mas se nesses 10 minutos tu suares e sentires o trabalho de força. Tu não sei se já fizeste algumas das aulas, né? Que eu andei a publicar online. E custa sentes... bastante, é um próprio treino de força. Claro, não é eu estar ali a tentar rolar numa bolinha de ténis ou num roll de um foam roller e estar ali a rolar e depois dizer, pá, olha, agora sinto-me super bem e consigo mexer melhor. Mas amanhã tu acordas, estás igual. Ok? E agora, este tipo de treino que tu já experimentaste, isto feito diariamente, direcionado para o que tu precisas e para o que tu vais fazer, tu vais ter benefícios a longo prazo, o que a gente chama de mobilidade a frio. Ok? Mobilidade a frio, eu avalio, vamos bater na rotação interna outra vez, avalia a tua rotação interna e tens 30 graus. Isto tu chegaste, foste para a Marquesa, 30 graus de rotação interna. Que é uma boa rotação interna, não é uma má rotação interna. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, vou-te fazer uma reavaliação, sem fazermos nada, absolutamente nada, vens, olá, bom dia, sentas-te na Marquesa, como é que está a tua rotação interna? 45 graus, grande rotação interna. Okay? Isto é mobilidade a frio, não é o rolar no rolo e depois tirar outra fotografia e dizer vejam a diferença. Okay? Isto são diferenças, nós queremos sempre atingir diferenças a longo prazo. Então, a estratégia é tu priorizares o treino de mobilidade, é tu fazeres questão de querer mudar a capacidade das tuas articulações se moverem nessas grandes amplitudes e terem força nessas grandes amplitudes. Não há, claro, outras estratégias que te posso dizer para a treino de mobilidade, como para qualquer outro treino. Estás a dormir como deve ser, ok? Não estou a ter, como é que está a tua hidratação? Como é que está a tua alimentação? Exato, o treino de mobilidade não é uma grande, agora que se fala muito dele,
mas segue os mesmos princípios que todos aqueles que tu sabes do treino de força. Todos. Adaptação. E os que são precisos para haver o próprio desenvolvimento, porque o que nós procuramos, é que tu ias mesmo dizer, é as adaptações crónicas ao longo do tempo e não apenas as agudas e muitas vezes essas agudas acontecem porque apenas mobilizamos, não é? E podemos entrar também por aí porque é diferente. É diferente. Mobilizar uma articulação é diferente do que treinar mobilidade numa articulação, certo? Certo? O treinar mobilidade tem tudo a ver com criar confiança, e é por isso que a maneira ativa de treinar mobilidade é melhor, porque ao ativarmos os tecidos do lado do encurtamento, tornamos muito mais fortes nessas novas amplitudes. E ao ficarmos mais fortes, por sua vez, mais flexíveis. Okay? Porque existe mais confiança nessas amplitudes e o nosso sistema passa a pensar, eu consigo exercer força aqui, perfeito, vamos seguir em frente. Não é? Porque há esta situação a longo prazo. Sim, e eu vejo isto também numa perspectiva que é criar a longo prazo essa própria mobilidade, porque numa competição eles muitas vezes não conseguem fazer um próprio treino de mobilidade antes de entrarem em competição. Ou seja, e só com a própria mobilização articular eles conseguirem obter os graus necessários de amplitude articular para responder às exigências da própria competição e do próprio envolvimento. Ou seja, é, no fundo, criar uma adaptação ao longo do tempo para que, quando chega ao ponto da competição, ele esteja preparado, mas com o que tem sido feito por trás, não o que é feito como o chamado de aquecimento, para conseguir responder às exigências. Claro, exatamente. Exatamente. Aqui, e é uma das formas que eu tenho também utilizado bastante e tenho pesquisado muito mais e tomei conhecimento quando comecei a fazer as tuas aulas, que são os CARS, né? Os Control Articular Rotations. E acho isto mesmo, comecei a fazer mesmo antes de um próprio treino ou de uma própria competição, e isto pode ser um fator imprescindível para a performance dos atletas, tanto num treino como numa própria competição, certo? Certo, os CARs, pronto, para tu teres uma noção, os Control Articular Rotation, para quem está a ouvir, ou rotações articulares controladas, é uma excelente forma de nós colocarmos a nossa articulação nas suas maiores amplitudes, porque basicamente todas as articulações, tirando a coluna, tens que respeitar a regra de que primeiro tem que haver rotação antes de haver um movimento linear. Okay? Por isso, eu quando vou avaliar a flexão da anca de um atleta, eu tenho que perceber se ele tem rotação interna ou externa antes de ver a flexão e a extensão. Okay? A coluna é ao contrário. A coluna tem que ter primeiro um bom movimento linear antes de poder fazer rotação. E não os que nós vemos no ginásio, é o pessoal sempre a querer estar aqui, a fazer estas rotações, e no fundo eles não têm um bom movimento linear. Okay? E depois de conseguirem este espaço entre as vértebras, se calhar eu consigo criar alguma rotação. Okay? Os CARs, estas rotações articulares controladas, por exemplo, é uma excelente forma, como eu estava a dizer, de colocar as articulações nas suas máximas amplitudes. Okay? Isto de forma diária, e não só, também me serve para mim e para os meus atletas, para mim serve como uma avaliação, como um sistema de avaliação também. Okay? E para os atletas e para qualquer pessoa serve como uma autoavaliação. Ou seja, eu todas as manhãs faço os meus CARs. Okay? Para todas as articulações. Demora-me, depende das repetições que eu faça, depende da intensidade que eu coloco, depende do foco que eu quero dar, demora-me entre 10 a meia hora, se for preciso uma aula inteira só de CARs. Okay? Isto porque é que é importante? Porque eu todas as manhãs consigo perceber onde estão as minhas limitações. Okay? Se eu estou a fazer os CARs para o ombro, não sei se me consegues ver aqui na câmera. Sim, sim. É que eu estou a fazer os CARs para o ombro e começo a perceber, ok, tenho uma limitação aqui, tenho limitação na flexão, tento fazer rotação interna conforme vou lá para trás e começo a perceber que tenho dificuldade. Então eu já sei que depois no meu treino
no ginásio ou onde eu for treinar, eu sei onde é que eu tenho que dar mais foco. Ok? Ou o meu cliente dizer, pá, Eduardo, aqui nesta transição tenho muita dificuldade. Ok, olha, estamos com uma dificuldade ali na transição de flexão para rotação interna. Faz lá mais este teste e envia-me o vídeo. Ele faz o teste e envia, ok, está aqui o teu exercício, o teu input de exercício. Okay? E é uma forma de eu perceber onde é que estão as minhas limitações e onde eu posso dar os meus inputs de treino. Os CARs não só servem como aquecimento, mas também podem ser como treino. As pessoas não sabem, as poucas pessoas que não estão inseridas neste sistema de treino, os CARs têm níveis. Okay? Tem o nível 1, nível 2, nível 3. Ou seja, eu posso colocar 100%. Eu quando, não sei se nas aulas reparaste, eu às vezes estou a dizer, ok, vamos trabalhar a 20%, vamos trabalhar agora a 50%, faz força a 100%. As contrações máximas voluntárias. Pronto, as contrações máximas, os MVC, né? A contração máxima voluntária. Isto tudo é eu conseguir criar carga interna para produzir um outcome, ok? Eu posso estar a fazer CARs a 100%, onde eu contraio o meu corpo todo e estou a tentar criar mais densidade no ar para conseguir criar movimento, ok? Como posso também agarrar um peso de meio quilo e fazer os CARs, por exemplo. Okay? Tudo isto tem a ver com o quanto eu quero, se eu quero treinar, ou se eu quero aquecer, ou se eu quero relaxar, porque a mesma coisa, se eu te for pedir, vais fazer agachamento com os teus atletas, tu não vais colocar o atleta a fazer um agachamento com uma repetição máxima, ou vai fazer um aquecimento com uma repetição máxima. Então eu também não vou fazer CARs a 100% para a anca antes de fazer agachamentos, por exemplo. Então faço a 30%, por exemplo, entre 30% a 50% faço o meu aquecimento. Mas a diferença deste aquecimento, por exemplo, para outro aquecimento, é que eu estou a colocar ou mesmo entre séries. Por exemplo, estás-me a falar em estratégias. Ok, o atleta só tem 1 hora para treinar comigo, ou eu só tenho 1 hora para o cliente. Eu, se calhar, entre séries, vamos dizer que estamos a fazer trabalho lower body, ou membros inferiores. Se calhar, entre séries, faço um descanso ativo, em que estamos a fazer a mobilidade para a parte superior do tronco. Para a parte superior. Ok? Por exemplo, também serve como estratégia. E muitas vezes uso os CARs, ou por exemplo, ele está a fazer agachamentos, ok, agora em vez de descansar, deita aqui no chão e faz rotações a 10, 20, 30% para a anca. Ou seja, estou a dar mais informação a todo aquele complexo que está a ser trabalhado, ok? E que depois, se calhar, vai ser melhor recrutado no exercício. Ótimo, ótimo, sim, sim. E acaba também por ser uma estratégia para otimizar o próprio tempo e até se calhar conseguirmos chegar a um objetivo mais rapidamente do que estarmos só a dedicar 10 minutos ou algo para... E no fundo gosto bastante também de utilizar os CARs, como estivemos a falar, como preparação para o próprio movimento, como tu falaste, porque às vezes a preparação para o próprio movimento não é adequada e nós, ao fazermos os CARs, conseguimos pôr a nossa articulação na sua ruta, na sua máxima amplitude, e quando formos fazer, por exemplo, um agachamento, já não há essa preocupação de o corpo, se calhar, não conseguir chegar àquela, o padrão de movimento chegar àquela amplitude, certo? Certo. E não só, permite também perceber se tu estás realmente, onde é que estão os teus déficits, não é? Antes de fazeres o exercício. Porque, por exemplo, eu também incorporo, às vezes treino, imagina que eu fiz o meu treino de força, fiz um treino de força convencional, no final do treino já tenho o corpo quente, também vou colocar máxima intensidade no meu treino de mobilidade, nas minhas articulações, já que tenho o corpo quente, por exemplo, e com os CARs, se eu, por exemplo, fiz os CARs antes, vou perceber, ok, pá, a minha rotação externa não estava top, fiz na mesma os meus exercícios todos, dentro das capacidades que eu consigo ter, final do treino, bum, vou potenciar ainda mais a minha rotação externa, já que estou quente, o que é que me custa ganhar aqui 10 minutos de vida? Não é? E eu vejo também um pouco este treino da própria mobilidade como uma própria recuperação ativa. Em vez de o atleta num dia estar o dia todo parado, se calhar amanhã é o dia de descanso, mas em vez de estar todo o dia parado, se calhar vamos fazer um treino de mobilidade, mesmo que não seja de meia hora ou de máxima intensidade, vamos fazer 15, 20 minutos
a 30%, 40%, que é ou seja, para depois há aquela também a inibição de padrões de movimento e grupo muscular, para isso também não acontecer de dia para dia. Também temos conhecimento de que uma recuperação ativa leva sempre a mais benefício do que uma recuperação passiva. Este pode ser uma boa estratégia de uma boa recuperação ativa. Começar a incorporar. Eu acho que é uma excelente estratégia para começar a incorporar mobilidade, ok? Ou algum input de mobilidade. Porque eu, por exemplo, estamos a falar de agachamento, eu posso fazer um treino de repetições máximas num dia e no dia a seguir, para recuperar, fazer agachamentos com o peso do corpo muito leves para ter uma recuperação ativa. Okay? É exatamente, por isso é que eu digo, treino de mobilidade respeita tudo aquilo que a gente aprende sobre o treino de força. É uma excelente forma de começar a incorporar a mobilidade e é uma excelente forma de tu dares foco à mobilidade e àquilo que tu precisas de fazer. No dia seguinte, em vez de estás parado, como estás a dizer assim, olha, vou ver movimentos é que eu estou com déficit, se é aqui a rotação interna, se é no meu tornozelo da articulação, flexão plantar, e vou potenciar essa situação ou vou mexer essa situação também para recuperar melhor. E tens benefícios brutais. O pessoal tem tido grandes recuperações com o treino de mobilidade. Mas lá está, tens que respeitar os inputs de força. Eu não vou fazer um treino de mobilidade para anca no dia a seguir, para a coxa femoral, a 100% de intensidade, depois de ter feito repetições máximas no dia anterior. Não o vou fazer porque eu preciso é de recuperar, então não vou estragar os ganhos. Por isso é que trabalhar com atletas e é muito difícil tu conseguires conciliar o trabalho com os clubes quando não há uma abertura dos clubes para que tu trabalhes com eles. Okay? Porque também não se percebe porque é que não haja abertura dos clubes, por um lado. Por outro, se o jogador está a investir lá fora para ir buscar algo que não tem dentro do clube, é porque ele se quer potenciar. É por essa razão que temos o LeBron James a investir milhões e o Ronaldo a investir milhões e esta malta a investir milhões neles próprios. Não é? Mas o profissional que está com o atleta tem que respeitar o trabalho que é feito nos clubes. Okay? Se ele tem tido treinos super intensos, ele no dia que vai treinar comigo não lhe vou pôr um treino super intenso. Okay? E é por isso que eu gosto de ter abertura com os clubes e falar com os clubes, se eles tiverem essa abertura. Se os atletas me disserem que os clubes não têm essa abertura, o próprio atleta vai ter que fazer o trabalho todo de me dizer, olha, o que é que estás a fazer, o que é que não estás a fazer, como é que são os treinos, tem muita intensidade, não tem muita intensidade, para nós conseguirmos, para eu conseguir potenciar o atleta, porque senão eu estou a lixar o clube, primeiramente estou a lixar o atleta. Segundo, estou a lixar o clube porque estou a tirar a disponibilidade do atleta estar em forma para os jogos e para aquilo que ele faz da vida. Aqui somos nós que nos temos que adaptar ao clube e não é o clube que se tem que adaptar a nós, não é? Porque no fundo claro. O emprego do atleta é o clube. Claro. E era bom que o clube fizesse este próprio trabalho, porque senão eu não tinha que vir a procurar fora. Mas o que nós, como tu falaste, é potenciar as fraquezas dele. Se ele chega um pouco mais cansado, cabe-nos a nós também fazê-lo perceber que, hoje se calhar não podemos fazer um treino de força, não vais fazer agachamento para uma repetição, mas temos que se calhar acelerar a tua recuperação para que amanhã consigas treinar como deve ser e a máxima intensidade, que é isso que se quer, não é? Sim, eu concordo plenamente e muitas vezes eles não só procuram porque não têm no clube, muitas vezes, conheço clubes que fazem um trabalho excelente, espetacular, mas os atletas também gostam de ter este feedback pessoal, que alguém trabalhe com eles, diretamente com eles, para os potenciar eles, que os estudem só eles, porque muitos clubes, infelizmente, não investem e eu não percebo, sinceramente, porquê. Estava a falar aqui isto com um colega nosso no outro dia, passa um clube pegar num 1 milhão de euros e pegarem 10 personal trainers ou preparadores físicos, neste caso, e lhes der 100 mil por ano, não é? Não, eles vão estar financeiramente bem e se calhar se 10 preparadores físicos tiverem, vamos dizer, 5 atletas, eles não têm 50 no plantel, mas vamos dizer, eles já estão a trabalhar pessoalmente só para eles, não é? E o que é que custa isto em vez de ir comprar um jogador que nunca joga?
Estás a perceber o que é que me faz entender? Por isso, Sim, sim. e tu vês os clubes que preparam os atletas e que fazem um excelente trabalho com os atletas, o melhor possível, estão constantemente lá, têm jogadores sempre disponíveis, o treinador não precisa estar sempre a alterar as suas estratégias de jogo, não precisa estar a procurar jogadores lá fora, porque os jogadores estão nas suas máximas capacidades, estão sempre disponíveis em campo. Espetacular, não é? E o jogador vem cá fora muitas vezes porque, primeiramente, não fazem esse trabalho no clube. Segundo, porque gostam de ter esta atenção pessoal e que façam coisas só para eles e que tenham alguém que esteja sempre a trabalhar para o seu próprio benefício. Sim, no fundo é seguir mesmo o princípio da individualização, né? Que no clube é complicado seguir este princípio que um preparador a trabalhar, no fundo não são 50, mas no mínimo são 20 atletas, e é complicado nós conseguirmos fazer eu também já tive esta experiência, é complicado nós fazermos gerir todo este contacto com os atletas e individualizar o treino, por isso é que muitas vezes acaba-se por fazer um treino geral, porque os atletas vão beneficiar desse treino, seja verdade, eles vão beneficiar desse treino, porque um atleta, ainda ontem estava ali, porque se um atleta não for treinar, todo o estímulo que nós lhe vamos dar, ele vai responder a esse estímulo. Ou seja, se nós dermos as bases, eles todos vão beneficiar disso, só que no fundo, a longo prazo, a individualidade, o princípio da individualização tem que ser cumprido para que eles possam ser potenciados ao seu máximo rendimento. O máximo possível. Yeah. Em termos de avaliações, qual é o tipo de avaliações e porque avaliações é que tu procuras realizar quando uma pessoa chega ao pé de ti e quer ser avaliada em termos de mobilidade, mesmo em termos de força e assim? Pronto, depende sempre do objetivo que a pessoa me está a procurar. Se a pessoa vem procurar na perda de peso, não só vou avaliar a parte da mobilidade, como vou avaliar outras vertentes que eu tenho que ter para poder potenciar essa pessoa e ela ter esses valores de mês para mês do que é que está a acontecer, não é? Mas no fundo na mobilidade eu avalio articulação a articulação, ok? Procuro ver qual é a amplitude passiva e procuro perceber qual é a amplitude ativa para depois conseguir, dentro daquilo que são os objetivos e dentro daquilo que ela faz, conseguir potenciar essa mobilidade ativa ou passiva se não a tiver. Claro, no fundo é a avaliação que eu faço. Eu tirei a formação deles de Function Range Assessment e basicamente é isto que a gente faz. Nós procuramos perceber qual é a amplitude ativa da pessoa, qual é a amplitude passiva, primeiro, ok? Se tem a passiva, vamos ver qual é a ativa. Se a ativa está muito longe da passiva, então nós procuramos diminuir essa discrepância, ok? Se ela não tem passiva e não tem dor articular, por exemplo, ok? Vamos potenciar essa passiva de forma ativa para conseguirmos sempre, conforme estamos a aumentar essa flexibilidade ou essa amplitude passiva, que ele consiga ir controlando essa amplitude sempre que a ganha, ok? E no fundo é a avaliação que eu faço para as articulações. Ou seja, no fundo é articulação por articulação, mas todos os movimentos que a articulação faz, certo? Posso fazer, por exemplo, se eu for avaliar o ombro, flexão, fazer flexão, extensão, rotação interna, certo? Externa, adução, abdução. E depois eu não me... Como é que eu vou explicar? Eu não sei, não consigo dizer a expressão em português. Eu não faço apenas tipo em movimentos neutros. Por exemplo, vamos dizer rotação interna, externa. Okay? Ponho na marquesa, vou ver interna e externa. Se o gajo faz escalada, também me convém perceber o porquê, se ele tem amplitude de rotação interna ou externa, com o braço ou com o cotovelo mais em extensão, porque são movimentos que ele usa mais, por exemplo. Okay? Me faz sentido procurar avaliar aquilo que eles mais utilizam nas suas práticas para perceber o que é que também está a falhar nessa situação. Identificar o envolvimento a que ele vai estar submetido e avaliá-lo e potenciar nesses próprios graus e nessas próprias amplitudes que
que os podem beneficiar, não é? Porque no fundo nós podemos estar a trabalhar aqui, estar a potenciar aqui, mas depois, como tu disseste, aqui se calhar não haver tanta aptitude. Tem transfer. Sim, claro, há sempre... Tem transfer. Mas se ele está sempre a utilizar aqui, epá, se calhar também vou fortalecê-lo ao máximo aqui, porque ele está sempre lá, não é? Por isso também convém nós termos, na nossa profissão, o personal trainer é isto, né? É treino pessoal, então convém nós termos ter esta atenção do individualismo. Uhum. Certíssimo. Eduardo, eu recebo os teus e-mails e gosto bastante da tua filosofia em termos de vida, em termos de... E é mesmo por isto que eu também fiz este podcast, que isto chama-se Holistic Performance Podcast, ou seja, olhar para a performance de uma forma holística, não só para o treino, mas sim olhar para a performance como um lifestyle, ou seja, a criar hábitos de vida saudáveis que nos vão potenciar em todas as nossas atividades, hábitos de rotinas de alimentares, rotinas de sono, rotinas de boas rotinas. E queria te perguntar se tens algumas sugestões ou algo a dizer sobre isto, em que eu tento sempre passar o máximo aos meus atletas, em que não podemos só focar no treino, porque se estamos a focar no treino isto vai ser só 1 hora e as outras 23 horas se calhar vão contar mais do que esta hora que tu estás aqui. Tens alguma sugestão para dar a quem nos está a ouvir e como é que tu tentas incorporar e também transmitir isto aos teus clientes e atletas? Assim, eu começo sempre por dizer aos atletas, a gente estamos só a falar de atletas, mas eu também tenho atletas comuns do dia a dia. Nós somos atletas, todas as pessoas que procuram, eu acho que procuram treinar, não é? Uma pessoa é atleta conforme o mindset que tem, ou seja, mesmo há jogadores de futebol e há atletas, porque atletas é quem procura uma ajuda para potenciar as suas fraquezas e fortalecer as suas fraquezas e potenciar as suas forças e querer sempre ser o melhor de si, ou seja, eu utilizo muito isto, é ser a melhor versão deles mesmos, seja em tudo. E para este mindset é o que torna mesmo uma pessoa um atleta, ou seja, mesmo uma mãe que queira chegar até nós e ter uma melhor capacidade física para poder andar com o filho para trás e para a frente, subir e descer escadas, torna-se um atleta na mesma. Claro. Olha, conselhos que eu dou, que acho que, lá está, são tão básicos. Eu gosto de usar a expressão de quanto maior é a nossa base, mais alto será o nosso pico. Ok? E por isso é que eu acho que a mobilidade está mesmo lá, é uma das grandes bases. Ok? Porque depois tudo o resto de movimentos e salto e treino telemétrico e isto vem tudo acima. Se eu não tenho estas bases, eu posso treinar tudo o resto desde que eu saiba os pré-requisitos que aquela pessoa precisa. Ou seja, se eu não tenho a flexão toda, vou trabalhar até ali. Mas eu tenho que ter esta noção do que é que a pessoa tem ou não tem. Por isso é que eu acho que a mobilidade está nessas bases. De resto, olha, sono. Okay? Se a pessoa não está a dormir mínimo dos mínimos 8 horas e o atleta até punha mais horas em cima, pelo menos mais 1 ou 2, se não está a ter este nível de sono, nunca vai ter os seus máximos benefícios. Okay? Hidratação, super importante. Somos feitos 70%, acho eu, de água, não é? Não sei qual é a porcentagem certa. É 70, 80%. Se nós não estamos a ingerir água, também não vamos a lado nenhum. Básico dos básicos. Espera aí, que tenho aqui a Catarina noutro podcast. Assim, sono, água, alimentação. Okay? Tudo aquilo que a gente põe no corpo vai refletir como é que nós vamos estar no dia a dia, como é que vai estar a nossa disposição. Okay? Como é que nós vamos... basicamente tudo aquilo que a gente põe no corpo é a energia que nós vamos depois ter ou não ter. Tá? Essas são as 3 maiores bases, porque as pessoas, imagina, o atleta, as pessoas vêm ter connosco, Eduardo, agora quero começar a treinar. Boa, como é que está o teu stress diário? Como é que está o teu sono? Como é que está a tua água? Ou mesmo outros atletas que treinam todos os dias, ou no meu caso eu trabalho com outros personal trainers que, por exemplo, olha, tu foca nisto que eu não me quero focar, eu vou-me focar na mobilidade só, mas temos este transfer
de comunicação onde conseguimos potenciar o atleta realmente e não estamos todos a estragar o atleta. Ok? Perdi-me. Não, estava a falar da. Bloqueio. Pronto, isto para Stress, dizer que se nós não estamos. Já sei. Se o atleta nos procura e quer treinar mais porque tem esta mentalidade de atleta e quer ser melhor. Alô? Sim. Estou a ouvir. Ok. Se o atleta nos procura para treinar mais, porque tem esta mentalidade de atleta que quer ser melhor, quer estar melhor fisicamente, ele tem que perceber que tudo aquilo que ele vai fazer de treino tem que dedicar o dobro para a sua recuperação. Se eu treinar 1 hora, tenho que descansar no mínimo 2. Mínimo. Vamos dizer, os atletas treinam 4 horas por dia, 5 horas por dia, têm que descansar o dobro. E quando eu digo descansar, não digo só dormir. Okay? Digo fazer este trabalho de recuperação de mobilidade, a ingestão de água, a alimentação, tudo aquilo que possa, banhos de gelo, por exemplo, eu estou a acabar um dos níveis do Wim Hof, por exemplo, e uso todas as manhãs banho de água fria, respiração, isso ajuda-me a estar com mais energia todos os dias. Se me ajudar a estar com energia mais todos os dias, estou a ajudar a minha recuperação, estou a me ajudar a ser um melhor ser humano. Eu digo sempre, qualquer atleta, qualquer pessoa queira fazer exercício, uma atividade física, nós somos seres humanos primeiro antes de sermos atletas. Okay? Então, para sermos seres humanos, temos que respeitar essas cadências. E o atleta, principalmente os atletas profissionais, têm que perceber isso. Tu, antes de seres um atleta profissional, és um ser humano. Se não estás a fazer aquilo que o ser humano foi feito para fazer, ok? Dormir X horas, movimentar-se durante o dia X horas. Quando eu digo, eles dizem, Eduardo, já treino 2, 3 horas e ainda tenho que ir andar. Vai andar. Vai-te ajudar a recuperar. Vai fazer um passeizinho, vai ao ar livre, vai à montanha, apanha vitamina D. Okay? Se não estamos a fazer estes básicos, nunca vou ser um atleta de topo. Quando digo atleta de topo, nunca vou fazer aqueles meus exercíciozinhos para o ginásio, porque as pessoas o que fazem é trabalham 8 horas, passam o dia todo sentadas, estão, sei lá, 12, 14, 16 horas sentados e depois ainda se vão martirizar psicologicamente por não tirarem aquela horinha para se irem matar no ginásio. Mas eu preciso de ir aliviar todo o meu stress do meu chefe, tenho que ir ter com o meu PT para ele me dar uma sorte. O treino é um stress. É dar-lhe mais stress ainda. Claro, o treino é um stress e tudo temos que saber as doses, não é? Que doses é que nós estamos a dar? Se eu passo o dia todo estressado, faz sentido eu ir treinar para o ginásio, levar uma sova do meu ginásio e fazer aquela aula HIIT ou fazer aquele cycling estúpido, ou respeito a toda a malta que faz cycling, mas ou fazer aqueles bumbuns Brasil, não faz sentido. Se calhar faz sentido eu pegar em mim, ou fazer um treininho assim muito mais leve, ou se eu precisar descansar, vou descansar, não faço nada. E as pessoas têm que respeitar o que é que faz, têm que respeitar o corpo, e elas não ouvem o corpo. Não ouvem o que é que o corpo lhes está a pedir. No fundo, o muito importante é isso mesmo, é conseguir ouvir e perceber o que é que o nosso corpo nos diz, porque é a melhor ferramenta que nós temos para conseguir potenciar-nos, não só em termos de performance, mas em termos de vida e de longevidade, como tu falaste. Certo? Bem, certo? Eduardo, conselhos básicos. Sim, mas são básicos, mas que podem fazer mesmo, muitas vezes podem fazer toda a diferença. Sim, o básico não é fácil, né? O simples não é fácil. Eduardo, olha, eu já tenho todos aqui os temas que gostaria de debater contigo, agradecer-te muito a tua disponibilidade, porque também sei que com essa tua proatividade de fazer os vídeos, depois também com o site e tudo mais, isto às vezes não é fácil gerir o tempo, mas agradeço bastante teres disponibilizado esta horinha para conversarmos e eu conseguir tirar estas dúvidas que tenho sobre o próprio treino de mobilidade e conseguir potenciar os meus próprios treinos e ajudar os meus atletas. Obrigado eu pelo teu convite e digo-te aqui, fica aqui o convite também, se quiseres um dia vir a ter comigo. Tu és de Lisboa, não, ou não? O teu sotaque não é de Lisboa? Não, sou de Elvas, sou do Alentejo.
mas combinamos sim, claro que quando for a Lisboa, claro que. Fica aqui o convite, um dia que vieres aí, vem ter comigo, a gente faz aí um treininho e epá, não preciso desta desculpa para me fazer perguntas. Claro, olha, muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Foi uma Obrigado, excelente eu. conversa. Espero que as pessoas lá em casa tirem tanto como eu tirei também para mim. Espetáculo. Tá. Obrigado. Obrigado, abraço. Força.